Hoje é dia 18 de junho, Dia do Orgulho Autista. Essa data celebra a luta pelo respeito à neurodiversidade. O autismo é uma doença com vários espectros, né? E os sinais precoces eles são identificados muito tardiamente. Mas o principal sintoma que uma criança pode vir a ter autismo ou a doença do espectro autista, que são várias doenças que hoje estão catalogadas como um modo de autismo, como o TDAH, né, e outras doenças que já estão sendo hoje se unificando, é o atraso da fala, em primeiro lugar. Então, essas crianças demoram mais a falar, sempre que já se preocupar com isso, né? E quando as crianças começam a falar, né, vai depender muito do desenvolvimento, mas dentro de 1 ano a 1 ano e meio de idade, a criança já está falando, com 12 a 18 meses, né? Outra coisa, às vezes ela está até falando, mas ela não consegue manter uma conversa. Você vai tentando conversar com a criança, e mesmo com a criança não consiga falar determinadas palavras, uma criança normal, ela gesticula, ela não usa só a linguagem verbal, usa a linguagem corporal para dizer com a cabeça sim, não, né? Sorrir ou não sorrir. E essa é a comunicação não verbal que a sua mãe consegue identificar a criança, o que ela quer, o que ela não quer. Então, quando uma criança deixa de fazer gestos, deixa de apontar as coisas, acenar, expressão de sorriso, choro, né? Às vezes a carinha feia, que não está gostando, tudo essas expressões faciais é muito importante você verificar nos seus filhos, e se eles não têm, se mantêm apáticos, sem expressões faciais, já é também uma pequena suspeita, né? Outra coisa são os comportamentos repetitivos. A criança tende a se balançar demais, girar o corpo demais ou bater a cabeça na parede. E às vezes essa criança só interessa por um tipo de brinquedo e fica por horas com aquilo, incapaz de prestar atenção nos outros brinquedos que estão à sua volta, uma série de coisas. Essa criança é chamada hiperfoco, ou atenção demais em determinadas coisas e zero em outras coisas. Isso é um comportamento típico. E tem crianças que se autoflagelam, né? Então, é o caso de ficar batendo na cabeça, na parede. Isso não é obrigatório. Mas o que a gente vê, principalmente, é que se ela é aquela criança meio desligadona. Se vocês estão conversando, dando risada, ele nem se interessa o que está acontecendo por fora. Dificuldade de socialização. Você bota no meio de criança, no meio do parquinho de diversão, ele fica lá no seu brinquedo, nem olha para outras crianças, não olha. Quando a gente chama a criança não ouve, né? E tem pouco interação de ver se olhar. A criança não tem o interesse visual de ficar olhar para os seus olhos, olhar para a sua boca, para os seus lábios, né? Então a criança parece que está fugindo com os seus olhos. Então é difícil chamar a atenção. Meu filho, olha para a mamãe. Isso é muito comum. Para chegar ao diagnóstico médico, essa mãe passou por um desgastante período até constatar a veracidade de suas suspeitas. Para mim foi muito complicado porque antes de eu descobrir o diagnóstico, a gente já vinha observando alguns sinais nele, né? E foi assim, ele mudou da noite para o dia, o comportamento dele. Então, assim, como na minha família é uma família geneticamente de autistas, apesar de eu já saber disso, eu nunca imaginava quando ele era pequenininho, né? Mas, apesar disso, depois eu fui ver todos os vídeos, então aí eu percebi que realmente ele tinha sinais de autismo. E aí, quando ele fez 2 anos, a gente passou por um longo período ali de alguns meses e ele entrava em crises, né? Machucava, batia a cabeça, se mordia e ele só chorava.
E aí, como a minha irmã já tinha sido diagnosticada uns meses antes, a minha mãe falou, né, não, leva ele pra gente saber o que ele tem. E aí, quando chegou lá, a doutora já diagnosticou ele, a neuropediatra, né, que é a médica que diagnostica o autismo. E assim, ela faz uma série de perguntas ali para os pais que convivem com a criança, né, sobre o comportamento da criança também. Então, dali ela me deu o diagnóstico de transtorno autista, né, de suporte 1. Aí, a partir desse momento, a gente começou toda a nossa luta com terapia, com medicação, porque até então ele não conseguia dormir, nem a gente conseguia dormir. Eu entrei numa crise de ansiedade absurda, que eu nem sabia que eu tinha, sabe? Então, eu não conseguia parar de chorar, chorava junto com ele. E todas as vezes que ele batia a cabeça, porque o Ravi, o meu filho, ele tem hipersensibilidade, então ele não sente nada. É como se ele não sentisse nada. Então, quanto mais ele machucava, mais ele queria machucar, porque ele não sentia. Então, ele, mordia eu, a ponto de sair sangue, sabe? Então, assim, foi bem complicado pra gente. Quais são as dicas que você dá para as mamães que estão em dúvidas? Sim. Sempre ouvir o coração, apesar da a gente sempre tem certeza que o filho tem alguma coisa, né? Tanto pode ser qualquer outro tipo de transtorno, qualquer outra coisa que não seja visível, né? A gente fala que é doença oculta, né? Então, assim, ouvir o coração, às vezes as pessoas que tá ao lado, até familiar, fala, né? Não, você tá caçando, não tem nada essa criança. Mas se a mãe sente, e as crianças geralmente a gente descobre os sinais de autismo na primeira infância, mas sempre quando é bebezinho a gente percebe alguma coisa, né? Igual eu fui observar uns vídeos do meu filho, eu via que ele andava na pontinha dos pés, que ele rodava rodinha de carrinho, que ele tocava de roda. Então, assim, antes eu não sabia o que era sinal de autismo, mas aí eu ouvi meu coração, ouvi a minha mãe, ouvi muitos conselhos, e o que eu digo para os pais, depois que recebeu o diagnóstico, é aceitar. Não tem como fugir. Autismo não tem cura. Autismo é um transtorno neurológico. Então, assim, a criança já nasce com autismo. Só que, às vezes, demora um pouco descobrir, né? Às vezes, na correria do dia a dia e, às vezes, por algum preconceito, demora um pouco. Tem gente que recebe diagnóstico tardio, igual a minha irmã recebeu diagnóstico com 24 anos, né? Porque a gente não sabia o que ela tinha. Mas, assim, sempre procurar enquanto a criança está na primeira infância, para não prejudicar no desenvolvimento e a criança já entrar com o tratamento das terapias, né? Isso ajuda muito. E eu quero deixar aqui, né, um recado para vocês, aproveitando que hoje é dia 18 de junho, hoje é dia do orgulho autista, e essa data ela foi criada em 2005, né, lá nos Estados Unidos, e foi trazida aqui para o Brasil e está ganhando muita visibilidade. Então, assim, foi uma data criada para quebrar esse preconceito que as pessoas têm contra o autista, de que o autista não vai ter uma vida normal, de que o autista não vai crescer, não vai se desenvolver. Então, essa data foi criada justamente para isso, para as pessoas entenderem que o autista tem uma vida normal. Lógico que tem um outro que tem mais dificuldade, né? Mas com as terapias, tendo desde cedo, ajuda muito essa criança a desenvolver, e com a ajuda dos familiares, dos pais, dos colegas, né? Se você não tem um autista na sua casa, converse com a sua criancinha, se você tem uma criança pequena, e fala, meu filho, lá na sua sala tem uma criança autista, explica como essa criança é, às vezes ela tem um pouco mais sensibilidade auditiva, né? É sensorial, às vezes ela tem seletividade alimentar, e aquela criança não sabe se defender, né? Então, cabe aos pais ensinar os filhos a incluir a criança autista, né? E não só as crianças, como a gente tem muito casos de adultos autistas, né? Então, assim, essa data é muito importante, assim como a data do dia 2 de abril, que é o dia da conscientização mundial do autista, né? E a gente sempre faz o nosso encontro, o nosso projeto nessa data. E eu quero deixar aqui para vocês aprenderem a incluir essas pessoas. Sempre que vê uma criança com um cordãozinho, geralmente é o cordãozinho de quebra-cabeça, que é para autista, e o cordãozinho de girassol são para doenças não ocultas, né? No caso, autismo, é uma doença ali do organismo que a gente não consegue ver, né? Lúpus, essas coisas. Então, assim, se você vê uma pessoa com esse cordãozinho, respeite, mas não distrate e não exclua essa pessoa. Essa pessoa tem uma vida, essa pessoa quer ser incluída, mas também não ser tratada diferente a ponto de ser observado. E além de todas essas batalhas, é sempre importante lembrar que o autismo nem sempre é diagnosticado na infância. O exemplo disso é a cantora Cia, que revelou em um podcast que recebeu um diagnóstico tardio de autismo aos 45 anos de idade. Aos 47 anos ela relata: "Tenho que colocar o meu traje humano. E somente nos últimos 2 anos eu me tornei totalmente eu mesma."
Respeito e inclusão é a base para uma sociedade melhor. I'm a virgin.